Eu sempre me incomodei com a desordem, seja no ambiente físico, mental, virtual. Então, manter a organização das coisas ao meu redor sempre foi algo muito natural para mim. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa inclinação natural para organização e que para muitas pessoas isso pode ser até algo muito desafiador. Mas isso não quer dizer que seja impossível ter uma vida organizada. Na verdade, para quem não tem essa inclinação natural, é ainda mais importante procurar manter essa organização, porque há uma probabilidade muito maior das coisas saírem dos trilhos. E independente se você é naturalmente organizado ou não, é importante utilizar as ferramentas e as estratégias corretas para fazer uma organização eficiente. A organização é para todos, é algo que é super possível de aprender, mas é importante você ter em mente que se tornar uma pessoa organizada é algo que se faz de forma ativa, é um hábito que tem que ser cultivado dia após dia. E uma coisa que eu ouço muito, e geralmente é de pessoas que têm uma vida completamente bagunçada, é que o tempo que é necessário despender para montar um plano de organização é, na verdade, perda de tempo. Como se, em vez de estar planejando, era melhor estar logo fazendo aquilo, para chegar no resultado mais rápido. Mas você consegue entender que, se você tem um planejamento prévio antes de ir para a ação, aquela ação ela vai despender muito menos recursos? O tempo utilizado para organização é investimento. Se você acredita que manter as coisas organizadas é perda de tempo, ou se você tem preguiça de fazer isso diz muito sobre a sua situação interna, porque o externo é um reflexo do interno. Então, se o seu externo está todo bagunçado, provavelmente o seu interno também está. E se você não quiser olhar para isso, tudo bem, é você quem vai viver em meio ao caos o resto da sua vida. Mas lembre-se de que ninguém consegue construir nada elevado estando no meio do caos. Agora, se você está disposto a colocar a sua vida em ordem, vem comigo que eu vou te passar 3 passos práticos para você se tornar uma pessoa organizada de uma vez por todas. Primeiro passo, pratique o essencialismo. Para quem nunca ouviu esse termo, o essencialismo nada mais é do que eliminar da sua vida o que não é essencial, ou seja, o que não tem importância, com o objetivo de se dedicar com mais qualidade ao que é realmente importante. Lembra do que eu sempre falo, uma mudança de vida acontece do macro para o micro. Então, nesse caso, é importante que primeiro você organize o seu externo, porque o ambiente influencia muito no nosso comportamento. Então, colocando e mantendo o seu ambiente em ordem, você vai entrar em um estado de espírito mais calmo. Você vai adquirir mais tranquilidade mental para levar essa organização para um nível mais profundo. Portanto, faça uma super faxina na sua casa. Tira tudo o que está ocupando espaço físico e mental. Coisas que você não usa mais, coisas velhas, coisas que estão quebradas, tudo que não for útil. Eu sei que esse processo pode ser desafiador para algumas pessoas, mas utilize ele como uma atividade para praticar o desapego. Não tenha pena de tirar os ruídos do seu caminho. Essa atitude só irá melhorar a sua experiência de vida. O essencialismo pode ser aplicado a literalmente todas as áreas da sua vida. E para quem tem como objetivo se tornar uma pessoa organizada, aplicá-lo também nas tarefas e afazeres do dia a dia é indispensável. Diante de tudo que você faz na sua vida, define o que é importante para você e tire todo o resto do caminho. Pegue um papel e anote todas as atividades que você faz diariamente e semanalmente. Depois, defina 2 colunas. De um lado, a coluna do essencial e do outro lado, a coluna dos ruídos. E o que são exatamente esses ruídos? São coisas que te tiram a atenção, que drenam o seu tempo, a sua energia, a sua paciência e que no final das contas não te servem para nada. Exemplos: redes sociais, gaps de tempo entre uma atividade e outra que não sejam intencionais, favores, coisas que você não gosta de fazer, mas que se sente na obrigação, coisas que você faz para agradar os outros, enfim, tudo que te pesa de alguma forma. Ao fazer essa separação, você vai perceber que quase tudo é ruído e que pouquíssimas coisas são realmente essenciais. E a partir disso, você vai conseguir se organizar melhor, porque tendo a visão do que é importante e do que não é, você simplesmente remove as coisas que não são importantes do seu caminho. Ao ser seletivo, você obtém mais espaço e encontra uma liberdade que antes você não tinha. E você não precisa ter 1 milhão de coisas para fazer. E mesmo que você tenha, mesmo que você seja uma pessoa com muitas responsabilidades, você não precisa dar conta de tudo. E reconhecer isso é um passo muito importante. Por quê? Por mais que você tenha um plano de organização, a vida não é linear. Imprevistos acontecem. Se você está atolado de coisas para fazer, se uma dessas coisas não sair conforme o planejado, todo o resto vai desandar e aí você vai achar que a culpa é do planejamento. Mas não é. Quanto mais coisas, mais difícil colocá-las em ordem, entende? Então, selecione as atividades que são essenciais para você, remova as que não são e delegue as que você conseguir. Uma coisa que nos faz ficar muito sobrecarregados é a ilusão de controle. Nós temos
temos a tendência a querer controlar tudo à nossa volta, de achar que fazer as coisas do nosso jeito é sempre a melhor forma de fazer. E nisso a gente acaba pegando várias responsabilidades pra gente, achando que nós vamos fazer melhor do que outras pessoas. Quando, na verdade, se a gente estiver sobrecarregado com muitas coisas, provavelmente aquilo vai acabar saindo pior, porque você tá sobrecarregado com um monte de coisas diferentes. Inclusive, você pode até acrescentar essa opção na sua folha. Embaixo de essencial e ruídos, acrescentar o campo delegar. Isso já vai tirar muito do peso que você carrega e trazer ainda mais clareza mental. Algumas das informações desse tópico foram tiradas do livro Essencialismo, e caso você tenha interesse em se aprofundar mais nesse assunto, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo na descrição para você adquirir. Agora que você já sabe quais são as coisas essenciais para você, chegou a hora de definir as suas prioridades. Eu vou dar um exemplo de como que eu faço. Eu tenho 5 prioridades que são a base da minha vida. Primeiro, Deus. Segundo, eu. Terceiro, família. Quarto, trabalho. Sim, gente, o trabalho está em quarto lugar, para vocês verem como que as coisas estão bagunçadas hoje em dia. E quinto, lazer. Essa ordem eu aprendi com a Gabriela Staff, lá dentro do Portal Despertando, que é a escola dela de autoconhecimento. Inclusive, assinem, porque é realmente um portal de expansão da consciência. E assim, mudou a minha vida. Tendo essas prioridades como base, eu sei exatamente o que fazer, o que não fazer e a ordem que eu irei fazer cada tarefa. Então, se Deus está em primeiro lugar da minha vida, eu não vou acordar já respondendo e-mail de trabalho. Eu vou falar com ele primeiro. E percebam que a ordem das prioridades não são afazeres específicos, são áreas da vida. Isso é uma coisa que faz com que as pessoas fiquem muito confusas na hora de definir isso. Por quê? Elas confundem prioridades com as coisas que elas têm que fazer ali de imediato. E não, porque de imediato tudo é urgente. E se tudo é prioridade, nada é prioridade. Essa ordem que eu falei é a ordem que faz sentido pra mim. Se não faz pra você, tudo bem. Monte a sua da forma que você achar melhor. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem a Roberta Frossard, eu vou deixar um link de um vídeo dela aqui embaixo na descrição, no qual ela mostra de forma prática, através de um desenho, como que ela faz a organização das prioridades dela. Até pra vocês terem um outro exemplo também, porque as prioridades dela são diferentes das minhas, mas o método que ela utiliza é o mesmo. Então, tenha essas prioridades muito bem definidas, porque dessa forma você sempre vai ter um norte. Você não vai se sentir mais perdido, confuso, sem saber o que fazer. Terceiro passo, organize o seu tempo com base nas suas prioridades através de uma rotina. Ter uma rotina é imprescindível para que você mantenha a organização da sua vida cotidiana e consiga executar tudo de uma forma eficiente. Através dela, você consegue direcionar melhor o seu tempo e a sua energia para que elas sejam colocadas nas atividades corretas e nas quantidades corretas. Você pode montar uma rotina seguindo esses 3 passos. Primeiro, faça um levantamento real de quanto tempo você leva para fazer as suas atividades. Esse foi um ponto que eu peguei por muito tempo. Eu fazia uma estimativa de tempo completamente errada para as minhas atividades e eu acabava tendo que fazer tudo correndo. Isso fazia com que o meu planejamento não fosse tão eficiente quanto deveria, porque isso acabou virando um ciclo, onde eu tinha um plano de organização, mas eu não conseguia seguir. Então, reserve uma semana para observar quanto tempo que você leva para fazer cada uma das suas atividades, sempre fazendo elas de uma forma calma, tranquila, sem pressa e sem procrastinar. Isso faz com que você organize melhor o seu tempo e exerça a sua produtividade sem ficar sobrecarregado. Segundo, defina dias e horários para atividades específicas. Dessa forma, você vai conseguir ter uma visão muito clara de quando que você vai estar ocupado, quando que você vai estar desocupado e, com base nisso, inserir as tarefas que você precisa fazer nesse tempo que está disponível. Crie blocos para atividades específicas, principalmente se elas forem recorrentes, e lembre-se que em uma rotina, as atividades são interdependentes das outras, então tente ao máximo otimizar o seu tempo. E também deixe espaço para imprevistos na sua agenda, tá? A gente faz todo esse planejamento para ter um norte, mas a gente não tem controle das coisas externas. Então, considere esse tempo para imprevistos e, se nada acontecer, lucro. Terceiro, tenha uma ferramenta para te auxiliar. Você não vai conseguir colocar esse plano em prática deixando tudo aqui no campo mental. Isso é pedir para enlouquecer. Existem diversas ferramentas que você pode estar utilizando para organizar as suas tarefas, os seus hábitos, as suas metas, rotinas, etc. Quem
Quem é inscrito aqui no canal já sabe que eu utilizo o Notion para organizar literalmente toda a minha vida, inclusive tem vários vídeos aqui onde eu disponibilizo templates para vocês adquirirem para facilitar aí essa organização. Mas se você não se identifica com ferramentas digitais, você pode optar por uma agenda tradicional, por exemplo, ou um planner físico. O importante é você se certificar de que essa ferramenta vai ter tudo o que você precisa para organizar a sua vida. E cuidado com o excesso de ferramentas. Um erro muito comum de quem está tentando ser mais organizado é utilizar muitas ferramentas ao mesmo tempo. Isso vai resultar naquela famosa bagunça organizada, onde as coisas ainda estão bagunçadas, elas só não estão tão espalhadas como antes. Então pesquise, faça testes com diferentes ferramentas e quando você sentir que aquela ferramenta em específico atende todas as suas necessidades, se fixe nela. Aqui no canal tem vários conteúdos complementares onde eu me aprofundo um pouco mais em cada tópico falado aqui nesse vídeo. Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Inclusive, se você tem sugestões de vídeos para temas como esse, como hábitos, rotina, planejamento, deixa aqui nos comentários e aproveita e me conta se esse conteúdo foi útil para você. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.